Olá, eu me chamo Marcela e meu trabalho é intitulado Estimativa do consumo relativo de água para a cultura da soja na região de Diamantino, Mato Grosso. A determinação do balanço hídrico é uma ferramenta de extrema importância para planejamentos agrícolas. Essa determinação ela pode ser feita por diversos métodos, dentre eles o método climatológico de Thom-Thwaite-Meyer, de 1955. Esta é uma alternativa para quantificar o efeito da disponibilidade de água na produção agrícola. Por meio da estimativa de evapotranspiração máxima, que são usados como base para estimar o consumo de água de agricultura, é possível estimar o potencial do rendimento dos grãos e estimar também a melhor época de semeadura. Alguns autores falam que o conhecimento do consumo de água nas diversas etapas de desenvolvimento das plantas cultivadas permite um manejo de irrigação mais racional, e para que este manejo seja totalmente eficiente, é imprescindível a utilização de informações como a evapotranspiração de referência. Portanto, o objetivo deste trabalho foi estimar o consumo relativo de água de cultivares de soja semeadas em diferentes períodos na região do Médio Norte do estado de Mato Grosso. A área de estudo foi a região de Desciolândia, no distrito de Diamantino. Foram utilizadas 3 cultivares de soja, que foram semeadas no período de 25/10, 5/11 e 23/11. Essas cultivares eram uma cultivar precoce, uma intermediária e uma cultivar tardia. A safra foi a de 2015-2016 e a semeadura foi realizada ao mesmo tempo. A produtividade real da área era obtida por meio de um relatório padrão da própria propriedade. E os dados diários de temperatura mínima e máxima, precipitação, insolação e velocidade do vento eram obtidos por meio da base de dados da NASA. Foi realizada a estimativa de evapotranspiração máxima e real. Foi calculado também o índice evapotranspiração real e máxima com intervalo de médio de 15 dias e também foi feita a estimativa do consumo relativo de água em 4 fases. Fase 1 e 2, desenvolvimento vegetativo. Fase 2, florescimento. Fase 4, maturidade fisiológica. E também foi feito o índice ISNA, que é o índice de satisfação de necessidade de água. Então, foi feita a relação índice de evapotranspiração real pelo índice de evapotranspiração máxima. O conjunto de dados dos 3 períodos de semeadura foram comparados entre si pelo teste T a 5% de probabilidade. Bom, essa tabela ela mostra o consumo relativo de água. Em outubro, a gente consegue perceber, que é a primeira data de semeadura, que, independente do ciclo, precoce, médio ou tardio, houve uma variação de consumo relativo de 0,92 a 0,97. No segundo período, essa média caiu para 0,69. Já no terceiro período, houve novamente um acréscimo desses valores. Então, pode-se entender que menores valores do índice encontrados para a cultura da soja são atribuídos aos valores mais elevados de consumo de água na cultura, ou seja, nesse período aqui de 5/11. Então, é o período em que existe uma maior necessidade de água pela cultura. Já nessa segunda tabela, quando a gente fala de coeficiente de resposta, pode-se observar que para o ciclo precoce e médio, o coeficiente de resposta para a primeira data de semeadura, 25/10, houve um coeficiente de resposta baixo, 0,1 e 0,48. Para o restante, o coeficiente de resposta foi alto. Então, quanto menores os valores desse coeficiente de resposta, menor é a sensibilidade ao déficit hídrico. Com relação à evapotranspiração de referência, observa-se que, neste trabalho, não houve uma variabilidade, provavelmente porque o período analisado desse trabalho foi relativamente curto. Se for observado, começou em 25/10 e foi até 8/3, 8 de março. Então, é um período curto, né? Então, esse tempo foi concentrado na primavera-verão, quando a temperatura e o saldo de radiação médias estavam em torno de 26,69 graus e 19,45 microjoules dia.
Então, conclui-se que a cultivar de ciclo tardio apresenta alta sensibilidade ao déficit hídrico. O risco por deficiência hídrica está relacionado ao ciclo da cultivar, e o escalonamento da semeadura contribui para a proteção dos riscos causados também pelo déficit hídrico. Nós agradecemos à Universidade do Estado de Mato Grosso pelo apoio à pesquisa desenvolvida e essas são as referências do trabalho. Muito obrigada.